encontro. O assunto da aula de hoje é macroeconomia, né? E na semana que vem, microeconomia, né? Então, estamos abordando economia, né? Em duas aulas, né? Hoje falaremos sobre a macro e na próxima aula sobre a microeconomia, tá bom? Então, pessoal, eu vou explanar sobre esse conteúdo, né? Na primeira parte da aula, e vou deixar a segunda parte da aula para vocês em grupo, né? Discutir o assunto e entregar uma atividade, tá bom? Em aula mesmo, ok? Beleza? Então, um apenas envia, né? Coloca o nome de todos, tá certo? Olá, pessoal. Ok? Todos estão vendo o material aqui? Olá, pessoal. Tudo ok? Tudo certo. Outro dia eu dei uma aula, fiquei 15 minutos, né? E eu tinha caído aqui da reunião, né? Olá, pessoal. Então, o assunto é macroeconomia, aula 3, né? Eu falo um pouquinho sobre economia, né? Que economia, né? Economia é uma ciência, né? Chamada ciências econômicas, né? Que é o conjunto de atividades desenvolvidas pelo homem, né? Visando a produção, distribuição e o consumo de bens e serviços necessário à sobrevivência e qualidade de vida, né? Então, o homem tem necessidades, né? Ele quer sobreviver, ele quer ter qualidade de vida, né? E o homem ele consome bens e serviços, né? Então, a economia é é o estudo, né? Que visa a produção, distribuição e consumo, né? Pelas pessoas, tá bom? Né? Economia é uma ciência bem teórica, tá bom, pessoal? Então, ele tem alguns conceitos aí que são desenvolvidos aí pelos economistas, né? Pessoal, quando falamos de economia, né, estamos abordando economia capitalista, né? Que é aquela economia, né, baseada aí, né, nas transações pelo dinheiro, que considera a propriedade privada e os meios de produção também privados, tá bom? A economia é ditada pelo mercado, né? Dita economia de mercado, né? Então, pessoal, hoje todas as economias do mundo praticamente são economias de mercado, né? Até uma das maiores potências do mundo, a China, né? Embora ela vive num regime comunista, né? Mas é o regime de mercado, economia de mercado, né? Claro que lá há uma forte intervenção do governo, né? Mas a princípio é uma economia de mercado, tá bom? São poucos países que não têm economia de mercado, né? Basicamente a Coreia do Norte e Cuba, né? Mas o mundo inteiro, né? Pratica a economia capitalista, tá bom? Então, é aquela economia baseada aí, nos princípios da propriedade privada, né? Nos meios de produção privados também, né? Em que você tem aí as regras ditadas pelo mercado, né? Formação de preços, né? Por exemplo, né? Ok? Olá, pessoal. Então, só continuando aqui, nós temos desejos ilimitados, né? Então, o homem, né? Ele tem, e quanto mais a sociedade evolui, né? Mais esses desejos aumentam, né? Ok? Não sei se vocês já ouviram falar daquela pirâmide de Maslow. Já escutaram já? Esse conceito da pirâmide de Maslow, das necessidades? Já? Então, pessoal, né? Então, os nossos desejos são cada vez mais ilimitados, né? Por outro lado, pessoal, os recursos para atender esses desejos, né, são limitados, né? Então, mão de obra, recursos naturais, matéria-prima, né? Tudo são limitados, tá bom? O petróleo um dia vai acabar, por exemplo, né? O minério também não é assim infinito também, né? Tanto é que temos aí, né, a reciclagem, né? Então temos essa dualidade entre recursos limitados e desejos humanos, né, cada vez mais ilimitados, tá bom, né? Então, o que, quanto produzir, né? Como produzir, para quem produzir, né? Então, a economia, né? Ela estuda isso aqui, né? Pessoal, atenção, não de forma tecnicista, tá bom? Né? Então, se você olhar aqui, ó, o que, quanto produzir, como produzir, para quem produzir, isso lembra muito engenharia de produção, e é engenharia de produção, tudo bem? A engenharia de produção trata esses assuntos de forma tecnicista, né?
Então, quanto produzir, mas de forma assim, de planejamento e controle da produção, né? Aqui, como produzir, pelos processos de fabricação, né? Para quem produzir, né? Então, a economia, ela estuda esses conceitos de forma mais teórica, né? Enquanto que a engenharia, ela estuda isso mais na prática, né? Mais de forma tecnicista, tá bom? Ok? Então, só pela economia você não consegue, né? Saber o quanto, como produzir, quanto produzir, como, né? Isso aqui é a área da engenharia, tá bom? Aqui a economia trata dos assuntos, né? Muito mais teóricos, né? Bem teoricamente, né? Bem, pessoal, quando falamos de economia, né? Dividimos, né, entre macro e microeconomia. Então, o assunto de hoje é macroeconomia, né? Então, é PIB, inflação, taxa de juros, nível de emprego, né? Enfim, as coisas macro, né? E a microeconomia, né? Ela visa a formação de preço, o funcionamento do mercado, o comportamento das empresas, das pessoas, do consumidor, né? Então, de uma forma mais restrita, né? Ok? Então, o assunto da aula de hoje é macroeconomia, né? Então, pessoal, para falar de macroeconomia, temos que falar sobre teoria e política macroeconômica, né? Então, pessoal, trata da evolução da economia, analisando os agregados como renda, né? Emprego, né? Então, a renda, o emprego, o produto nacional, né? Tanto bruto como interno, o nível falando de emprego, o desemprego também, né? Os investimentos públicos e privados, né? As reservas, né? Cambiais. Aqui repetiu renda de novo aqui, né? Acabou repetindo aqui. Então, é renda, emprego. Deixa eu até arrumar aqui o slide aqui. Duplicou aqui. Uma duplicação aqui. Beleza. Ok? Então, renda, emprego, né? Desemprego, produto nacional, investimento, estoque de moeda. Tá bom? As reservas, né? Então, pessoal, a teoria macroeconômica trata de questões de curto prazo, né? Como, por exemplo, desemprego, estabilização do nível geral de preço, ou seja, controle da inflação, né? Repetiu também aqui, pessoal. Mas deixa eu arrumar aqui, consultar os slides aqui. Vou duplicando aqui os conceitos aqui. Ok? Metas da política macroeconômica. Então, o crescimento sustentável do PIB, né? Ou seja, o crescimento que seja aí constante, né? Eu vou abordar mais para frente sobre o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que todos já ouviram falar, né? A estabilidade geral de preços, o controle da inflação, né? O equilíbrio das contas externas e a distribuição de renda. Então, são as metas da política macroeconômica, né? Então, o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, né? Ele tem que buscar, né? Esses pilares aqui, né? Então, que o PIB possa crescer de forma sustentável, constante, né, ao longo do tempo, gerando riqueza para a população, que os preços sejam estáveis, ou seja, que não haja uma inflação fora do controle, né, o equilíbrio das contas também, né, e também, né, distribuir renda aqui. Isso é muito importante, pessoal, né, não adianta se ter um crescimento acelerado do PIB, né, preços estáveis, né, as contas, né, em dia, mas se não há a distribuição de renda, né, a concentração de renda, ela é muito desfavorável a longo prazo para a economia, né, ok? Então isso é realmente, né, fato mesmo, né, não é discurso, né, político não, tá? Então a teoria, acho que eu repeti esse slide aqui, não, aqui. Ó, crescimento sustentável do PIB, né? Então, o aumento do bem-estar material, ou seja, então, que as pessoas possam, né, ter aí
um consumo, poder de consumo, né? O aumento do nível de emprego, né? Ou seja, pessoas que possam estar participando da economia formal, né? Então, as políticas econômicas visam estimular o crescimento da capacidade produtiva, né, da economia, ou seja, o aumento da quantidade de bens e serviços ofertados. Pessoal, isso aqui é muito importante porque a oferta de bens e serviços acaba equilibrando a demanda, porque se você tem uma demanda muito maior que a capacidade de produção, então você acaba elevando a inflação, né? A inflação, toda vez que eu tenho muita demanda e pouca oferta, né? Então, né? Então você tem que estimular a capacidade produtiva do país, né? No setor primário, principalmente, né? Então, uma produtividade, né? Mais empresas produzindo, né? Que possam empregar mais pessoas. Né? Então, pessoal, só uma explicação aqui. O crescimento econômico é diferente do desenvolvimento econômico, né? Então, o crescimento econômico é o aumento, o incremento da renda nacional, né? Então, é riqueza, geração de riqueza, né? Já o desenvolvimento econômico, então, inclui a questão social, né? Então, redução da pobreza, redução do desemprego, né? A questão do meio ambiente, da moradia, da educação, né? O IDH, o aumento do IDH, né? Então, são coisas diferentes, tá bom? O crescimento econômico não implica no desenvolvimento econômico, né? Então, não vou dizer uma dualidade, mas não tem uma correspondência. Eu posso crescer economicamente, né? E posso não desenvolver economicamente, que não é o ideal, né? O ideal é o crescimento acompanhado com o desenvolvimento econômico. Esse é o desafio, né? De qualquer governo, né? Principalmente a nível nacional, buscar essa questão, né? Não apenas do crescimento da economia, mas também que as pessoas possam aí, se favorecer desse crescimento, tá bom? A estabilidade do nível geral de preços, né? Então, quando falamos de preços, né, de estabilidade, né, então falamos da inflação, né? A inflação é aquele contínuo aumento, né, de preços, né? A inflação ela é média, né? Os institutos, né, verificam, né, os preços, né, durante o mês, né? Comparam com o mês anterior, né? Para estabelecer aí, né, a inflação, né? Basicamente temos aí o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é medido pesquisado pelo IBGE, né? E o IGPM, da Fundação Getúlio Vargas, né? Então, são as mais conhecidas, né? A oficial é o IPCA, né? Que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Bom, controlar a inflação não significa inflação zero. É uma inflação, pessoal, ela até é benéfica para a economia, né? Então, se ter aí uma inflação em níveis aí, aceitáveis, indica que a economia, ela, de certa forma, está crescendo, né? Então, você tem o aumento de demanda pelos produtos, né? Agora, a inflação alta, ela acarreta distorções, né? Principalmente para as classes mais desfavorecidas, né? A inflação, existem várias inflações, né? Assim, conforme o que você consome, né? Ok? E essa perda do poder aquisitivo, ela é causada pela inflação, né? Ou seja, então, os preços sobem, né? E os salários não acompanham, né? A subida dos preços. Então, isso vai causando, né? Prejudicando as classes mais desfavorecidas, né? O Conselho, o CMN, né, que eu vou abordar mais para frente, o Conselho Monetário Nacional, ele estabelece metas inflacionárias, né? Então, tem um plano plurianual, né, uma meta plurianual de controle da inflação, né? Que ela está mais ou menos em torno de 4%, né? E vai diminuindo 0,25%, né, ao longo dos anos subsequentes, né? Só que tem uma tolerância, né? Então, para mais ou para menos, né? Você define uma meta, mas você estabelece um limite, né?
ou a carta de controle, né? Limite superior e inferior, né? Então, aí, para esse ano é de 4%, ano passado fechou em 4,2%, né? O IPCA, né? E esse ano, pessoal, é muito provável que esse valor seja bem menor do que os 4%, né? Estamos vivendo uma retração econômica com menor demanda, né, por produtos e serviços, isso com certeza, né, estaremos aí longe dos 4%, tá bom? Equilíbrio externo, né? Então, déficit ou superávit, né? Então, déficit externo mais forte implica em perda de reservas, o que pode levar até uma moratória. O que é moratória? É se não pagar, né? Não pagar uma dívida, né? O Brasil viveu por esse período, né? Não sei se, claro que não era da época de vocês, mas acho que todos lembram, já ouviram falar do Sarney, né? Então, o Sarney, né? Ele decretou uma moratória, né? Ao FMI, o Fundo Monetário Internacional, nos anos 80, né? Que isso prejudicou muito o Brasil, né? Levou mais de 15 anos aí para o Brasil recuperar a sua credibilidade no exterior, né? Então, a moratória é uma questão muito delicada, né? Superávit externo, né, mais prolongado, ou seja, o governo deve emitir moeda gerando inflação ou expansão da dívida interna. Pessoal, temos dois tipos de dívidas, né, pessoal, a dívida externa e a dívida interna, né? Praticamente, pessoal, hoje o Brasil não tem dívida externa, mas tem uma dívida interna muito grande, né? Ninguém sabe como que eu me endivido, como o governo fica endividado, pessoal? Alguém sabe? Como esse endividamento interno? Alguém sabe, pessoal? Vamos lá? Pessoal? Exatamente, eu não sei dizer não, professor, mas eu sei que, né, pega empréstimo para injetar na economia, né, para fazer. Eu não sei Não, não, explicar muito pessoal. bem. Essa dívida interna é emissão de títulos públicos, né? Então, o Brasil emite LTN, FLT, né? LTN, letra financeira do Tesouro, LTN, letra do Tesouro Nacional. Esses títulos de Tesouro Selic, né? Hoje está muito na moda, né? Até você comprar diretamente esses títulos. Antigamente, esses títulos formam as carteiras dos fundos de investimento em renda fixa, né? Então, os bancos compram esses títulos, formam fundos e as pessoas aplicam, né? Hoje é possível, né? Você comprar diretamente, né, do Tesouro esses títulos, né? Então, embora hoje está um pouco desfavorável devido à queda dos juros, né? Tá, é um pouco assim, tá, é meio, tem sido baixos os rendimentos, né? Ok? Distribuição de renda, né? Então é uma política de longo prazo, né? Então tem por objetivo, né, a inserção da população na economia, ou seja, então é aquela política voltada para as classes mais baixas, né? Então por meio do quê? De programas sociais, de incentivos, né, de subsídios, né, como temos aí, né, por exemplo, a Minha Casa Minha Vida, né, que é um subsídio que o governo dá para que as pessoas adquirem a sua casa própria, né? Os programas sociais, o Bolsa Família, hoje esse auxílio emergencial, né? Então, é uma forma de distribuir a renda, né? Ok? Ou seja, como eu já havia dito anteriormente, né? A economia que você não consiga distribuir renda, né? Não é uma economia saudável, né? Porque é importante que todos possam consumir, né? Porque se todos consomem, a riqueza do país vai aumentando, né? Então, é importante uma política de distribuição de renda. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os instrumentos, né, dessa política macroeconômica, né? Então, a política fiscal, né? Então, isso é muito importante, pessoal, né? O governo, a princípio, pessoal, não produz nada, né? O governo, ele não é uma fábrica de automóveis, não é uma fábrica de roupas, não é uma loja que vende calçados, não é uma empresa que vende projetos, né? Então, o governo, né, ele é financiado pela arrecadação, né? Ok? Então, é muito importante, né, a questão da política fiscal, né? Então, quais são
a decisão sobre a arrecadação, ou seja, os tributos, né? E como vai ser como será utilizado, né? Como será gasto esses recursos, né? Então isso faz parte da política fiscal do governo, né? Ou seja, então, a princípio você não pode gastar mais do que aquilo que arrecada, né? Ok? Outra política é a monetária, né? Ou seja, então, decisões sobre o volume de moeda na economia, taxa de juros, crédito, né? Ou seja, os juros acabam regulando a economia, né? Então, se você tem uma taxa mais baixa de juros, como estamos vivendo, né? A taxa Selic na faixa de 2%, né? Então, você acaba favorecendo o consumo, certo? Por sua vez, né, um consumo mais elevado, você corre o risco da inflação, né? Então, você tem que equilibrar a taxa de juros com a inflação, certo? Né? E também, não somente, pessoal, a taxa de juros, né? Se você não tem uma política de crédito ao consumo, né? Também isso não funciona, né? Ok? Aqui é importante, pessoal, a política cambial e comercial, né? Então, combate à inflação versus equilíbrio externo, o saldo do BP, balanço de pagamento equilibrado, política de rendas, né? Então, interferência na formação de preços e salários e desenvolvimento econômico, né? Então, são as políticas, né? Os instrumentos da política macroeconômica, a política fiscal, a monetária, a cambial e comercial e a de rendas. Né? Então, falando um pouquinho de política fiscal, né? Então, esses são os instrumentos disponíveis, né? Controle de suas despesas, né? Política de gastos, né? Arrecadação de tributos, né? Então, política tributária e resultado, né? Anti-inflacionária, maior crescimento e melhor distribuição de renda. Então, estamos vendo esses instrumentos aqui, ó, e sob a ótica de um controle de preços, né? Aqui um crescimento econômico e aqui uma questão de distribuir a renda, né? Então, quando o governo ele controla suas despesas, né? Então, ele diminui os seus gastos, né? Que seria mais favorável. Mas, pessoal, quando o governo ele gasta, também ele está proporcionando crescimento. Né? Por exemplo, se o governo ele tem uma política de construir rodovias, por exemplo, né? Então ele está aportando recursos em obras, né? Isso aumenta, né? Acaba favorecendo um setor, né? Ok? E também gastos, né, em setores, né, em regiões menos favorecidos, né, com um atraso aí econômico industrial maior, né? E aqui a arrecadação de tributos, né, política tributária, né? Então, aumento, né, da carga tributária, ou se você quer crescer, você reduz essa carga tributária, né? E quanto maior a carga tributária, né, quanto menor a carga tributária, é mais dinheiro que eu tenho no mercado, né? Quando eu aumento o tributo, ou seja, então é menos dinheiro no mercado, né? Então esse dinheiro vai para os cofres públicos, né? E em relação à distribuição de renda, os impostos progressivos, ou seja, aqueles que favorecem mais a classe mais desfavorecida, né? Ou seja, os ricos pagam mais do que os pobres, tudo bem? Então aqui, ó, resultado inibe o consumo, o investimento, né? Então, se você quer controlar os preços, ou seja, uma política anti-inflacionária, então é menos consumo e investimento, né? Agora, se você pauta pelo crescimento, maior crescimento, né? Então você tem que estimular o consumo, né? E também os investimentos públicos e privados também, né? E aqui você traz um benefício, né, a grupos menos favorecidos, ok? Agora vamos falar um pouquinho de política monetária. Então, é a atuação do governo sobre a quantidade de moeda, né, de créditos e taxas de juros. É uma política de curto prazo
que tem por objetivo estabilizar a inflação, né? Ou seja, então ela está voltada ao controle de preço, né? Estabilizar o nível geral de preços. Então, emissão de moeda, né? Reservas compulsórios. Sabe o que é reserva compulsória? A gente ouviu falar de compulsório. Alguém ouviu falar de compulsório? Compulsório? Alguém já ouviu falar? Então, pessoal, compulsório incide sobre os depósitos à vista, né? Então, todos os depósitos à vista, né, é recolhido um compulsório. Ou seja, então você acaba regulando, né, a quantidade de moeda no mercado. Porque quanto mais moeda eu tenho no mercado, mais inflação eu tenho, né? Tudo bem? Então, se o governo imprimir muito dinheiro, né, ele acaba despejando muito dinheiro no mercado, o dinheiro passa a valer menos, porque tem muito dinheiro no mercado, né? Se eu aumento o compulsório, ou seja, sobre os depósitos à vista, eu faço uma retenção maior, também eu enxugo o nível de moeda no mercado, né? Então, pessoal, toda vez que você deposita dinheiro no banco, né, ou alguém transfere o dinheiro na sua conta, né, todos os depósitos à vista é recolhido um compulsório, né? Então, ele é geralmente 50% a 55%. Ou seja, se você depositar R$ 100, na verdade, há uma retenção de R$ 50 que vai para o Banco Central, né? Mais para frente eu vou explicar a função do Banco Central. Open Market, né? O mercado aberto, né? Ou seja, a compra e venda de títulos públicos, né? Redescontos, né? Ou seja, empréstimo do Bacen Banco Central aos bancos comerciais e a regulamentação sobre crédito e taxa de juros. Tá? Então, fazem parte da política monetária. Então, aqui um quadro, né? Então, os instrumentos disponíveis no estoque monetário, né? Seu estoque de dinheiro, as reservas do depósito compulsório e o mercado de títulos aqui, open market, né? Então, tem a ótica anti-inflacionária, voltado para o maior crescimento, e da distribuição de renda aqui, né? Então, se eu quero combater a inflação, né, então eu vou diminuir o estoque de moedas, né? Se eu quero que haja um crescimento, mas com risco de inflação, né, eu aumento esse estoque de moedas, né? Se eu quero estabilizar os preços, né, ter uma política anti-inflacionária, então eu vou aumentar a taxa de compulsório do depósito à vista, né? Se eu quero maior crescimento, é o contrário. Eu vou diminuir essa taxa do depósito compulsório. Tá? Se eu quero uma política anti-inflacionária, então vou vender os títulos, né? E o maior crescimento, eu compro os títulos. O governo compra os títulos, né? Então, aqui inibe consumo e investimento, aqui estimula o consumo e investimento, né? Pessoal, aqui para o foco, né, da distribuição de renda, né, essa análise é prejudicada, tá bom? Então, não tem uma interferência, não vai melhorar ou piorar, né, no quesito de distribuição de renda. Então, vamos comparar a política fiscal versus a política monetária, né? Então, política fiscal, como a política econômica pode, né? Então, combinação, né? Eu posso combinar as duas políticas, melhoria na distribuição de renda, mais eficiente, tributação e gastos, mais difusa e genérica, efeitos imediatos. Não tem, né? Depende da mudança da legislação e o princípio da anterioridade da legislação, né? E aqui depende apenas de decisões diretas das autoridades monetárias, que vou explanar mais para frente. Agora, política cambial e comercial, né? Então, a política que atua sobre as variáveis relacionadas ao aspecto do comércio exterior, né? Externo da economia, né? Então, a política cambial, né? Taxa de câmbio, fixo, flutuante, né? Já tivemos aí diversas políticas cambiais aí, né? Algumas desastrosas, né?
de tentar controlar o dólar, né, no segundo governo do Fernando Henrique foi catastrófico, né, manter, né, o dólar, não sei se vocês lembram, né, há uns 20 anos atrás ou mais, aí o dólar tipo, custava menos de R$ 2, né, mas né, isso à custa de queima de reservas, né, do governo, né. O que o governo faz quando o dólar sobe muito, pessoal? Alguém sabe? Alguém sabe, pessoal? Como que o governo controla o preço do dólar? Pessoal? Ele vende dólar, não é isso? Alguma coisa assim? Quando, quando né, o dólar ele vai aumentando muito, né, ele vende dólar, né? E quando cai muito, ele compra os dólares, né? Isso. Então, isso estuda as custas das reservas cambiais que o governo tem, né? Então, é um instrumento de controle, né? Monetário, né? A política comercial, então eu falei da política do câmbio, né? Ou seja, da taxa de câmbio, da conversão de moedas, né? E a política comercial, então instrumentos que incentiva a exportação, né? Ou contrário, né? O estímulo ou desestímulo às importações, né? Então seja através de impostos, né? Créditos, cotas, né? Ou seja, a política que eu vou ter com o exterior, né? Então, temos visto aí nesses últimos 3 anos, a guerra entre China e Estados Unidos, né? Então, um país coloca uma restrição, né? Aumenta os tributos, né? Coloca cotas, né? Cota de que eu posso comprar aço do Brasil, por exemplo, ou a China, a cota que ela pode comprar soja dos Estados Unidos, né? Então, você consegue aí, né? Ter essa política, né? De comércio exterior, né? Ou seja, pessoal, não existe uma economia totalmente de mercado, né? É impossível ter uma economia totalmente de mercado. O governo, ele sempre vai, de certa forma, dar um pitaco. E como deve ser, né? Na economia, né? Então, uma economia puramente de mercado seria impossível, né, pessoal? É utopia vivermos uma economia puramente de mercado, né? Então, as economias mais liberais, você tem menos intervenção do Estado na economia, né? E as economias menos liberais, você tem a maior intervenção estatal na economia, né? Como nos países comunistas, né? Que você tem aí a forte intervenção, né? Na economia, né? Ou seja, não é economia de mercado, né? Ok? Políticas de rendas, né? Então, os agentes econômicos ficam proibidos de levar a cabo o que fariam, né? Em resposta a influências normais de mercado, né? Normalmente, esses controles são utilizados como política de combate à inflação, né? Isso influi salários, juros, né? Aluguel, preços, enfim, né? Falar um pouquinho sobre o setor público, né? Os gastos do governo, né? Então, os gastos com a administração direta, indireta, né? Ou seja, ministérios e secretarias, a administração direta, as autarquias, né? Administração indireta, né? Então, são receitas, né, que provêm de dotações orçamentárias, né? Gastos das empresas e sociedades com economia mista, né, provém da venda de bens e serviços no mercado, né? Então, as empresas estatais, né, e de economia mista, a receita, né, ela vem da venda de bens e serviços no mercado, ok? Gastos com transferência e subsídios, né? Então, se eu tenho gastos maior que a receita fiscal, eu tenho um déficit primário. Então, o que é o déficit primário, né? É a subtração dos gastos e da receita, né? Então, quando eu tenho mais gastos do que receita, eu tenho um déficit primário, né? E quando eu tenho, né,
mais receita e menos gasto, eu tenho superávit primário. Né? Então, essa que é a questão aí, né? De superávit e déficit que eu tenho. Né? O setor externo, né? Então, exportações, né, são as compras, né, dos estrangeiros, né, ou seja, o que o estrangeiro importa, né, de bens e serviços nossos, né. Então, são gastos do setor externo com as nossas empresas atuantes aqui no território nacional. Importação é o contrário, né, quando as aquisições são feitas do exterior, né, então, parte da renda do país acaba indo para fora, né, ou seja, em vez de comprar uma máquina feita aqui no Brasil, eu vou comprar uma máquina feita no outro país. Então, é o dinheiro nosso que está indo para fora, né? Está saindo a nossa economia indo para outro país para aquisição desses bens, por exemplo, né? Também temos a renda enviada ao exterior, né? Então, parte do que foi produzido internamente não pertence aos nacionais. Por exemplo, né, as empresas multinacionais, né? Então, elas acabam transferindo, né, a remuneração para o país de origem, né? Então, na forma de envio de lucros, royalties, juros sobre o capital próprio, né? Então, é a renda enviada ao exterior. E temos o contrário, né? A renda que vem do exterior, né? Recebida do exterior, né? Então, recebemos renda devido à produção de nossas empresas que operam no exterior, ou seja, uma empresa nacional que tem uma filial lá fora, acaba enviando, né, essas remessas aqui para o país, né, ok? Então, a receita líquida, né, do setor externo é o RE, que é a renda enviada ao exterior, né, menos a renda recebida do exterior, né, ok? Essa aqui é a contabilidade aqui. Agora falando sobre o setor interno, né? Então temos aí o PIB, que é o Produto Interno Bruto, e o PNB, que é o Produto Nacional Bruto. Tem uma diferença, embora são parecidos, né? Há uma diferença, né? Então, PIB é toda a riqueza, né? Gerada pela produção dentro das fronteiras do país, né? Então, tudo aquilo que é produzido, né? A renda, né? A riqueza gerada dentro do limite territorial do país. Já o PNB é a renda que pertence efetivamente aos nacionais, ou seja, excluindo a renda recebida de nossa empresa no exterior, ou seja, vamos supor, tem uma empresa aqui no Brasil e ela tem uma filial lá no exterior, né? Então, o produto interno bruto, o nacional bruto, desconta essas receitas vindas do exterior das empresas brasileiras que estão lá fora, né? E exclui a renda enviada para o exterior pelas empresas localizadas no Brasil. Okay? Então, essa diferença, embora sejam muito próximos, né? Mas aqui desconta esse envio ou recebimento de rendas, né? Okay? Então, PIB igual o PNB mais a RLE. Está aqui, ó. A diferença entre a renda enviada e a renda recebida. Renda enviada, renda recebida. Ok? Olá, pessoal. Acho que faltou aqui, pessoal, aqui. Acho que faltou aqui a. Dois. Pessoal, faltou aqui os anos, né? Mas é de 95, aqui é 95, 96, 97, 98, 99, 2000. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Isso mesmo, pessoal. Então, a primeira barrinha é de 95,
E essa última é de 2009 aqui, ok? A variação do PIB, né? Pessoal, 95 já tínhamos aí uma estabilidade econômica, né? Já tínhamos consolidado o plano real, né? Então, pessoal, percebemos aí que, né, o PIB, né, ele vem, né, numa descendência muito séria aqui, né? E esse ano, né, uma expectativa que o PIB nosso possa cair em torno de 7, 8%, né? Ok? Mas é uma situação, claro, que é totalmente fora do controle, né, de qualquer política econômica devido à pandemia, né? Ok? Então, o mundo inteiro vai ter sua economia desacelerada nesse ano, né? Ok? Então, aqui, né, para quem o 95, 6, 7, 8, 9, 2000, 2002 aqui, né? Então, aqui, pessoal, temos aí o governo do Fernando Henrique Cardoso aqui, né? Aqui o governo aqui do Lula e o governo da Dilma aqui, ó. Né? Mesmo com a Dilma, o PIB foi caindo também, né? Até chegar aqui no ano do impeachment aqui, né? Aqui temos o governo do Temer, né? Esses 2 anos, e aqui o atual governo, né? E esse ano vai estar aqui menos 7, menos 8% aqui, ok? Juros versus inflação, né? A inflação alta acaba, digamos, corroendo, né, o poder de compra, porque o dinheiro passa a valer menos, né? Tem uma inflação alta, eu tenho os preços mais elevados, ou seja, então, o nosso poder de compra, que advém de nosso trabalho, acaba sendo prejudicado, né? Então, tem um reajuste de preços, né? Então, indexação, o primeiro lugar indexado é inflação, né? O IGPM, né? Então, quanto maior o IGPM, maior é o aumento dos aluguéis, né? Investimentos como poupança, né, ficam menos atrativos, porque os juros auferidos pela poupança são menores do que a inflação, né? Ok? Então, temos os chamados juros reais. O que são juros reais? É o juro descontados da inflação, né? Ok? Então, inflação alta, juros altos, né? Então, as empresas investem, acabam preferindo investir os seus recursos, né, no mercado de títulos públicos, por exemplo, né, que são seguros, né, e tem uma rentabilidade maior que a operação que essa empresa tem, né. Juros altos, consumidores, tanto pessoa física como também as pessoas jurídicas, ou seja, as empresas, não conseguem tomar crédito, né, e sem crédito não consigo, né, aumentar a minha produção, né, não consigo produzir, porque eu não tenho crédito, né, tanto para financiar meu capital de giro, como também, né, para aquisição de máquinas e equipamentos, né. Juros altos é bom para os investidores, né, os investidores que investem em renda fixa, né, aqueles investimentos atrelados à Selic, né, a taxa Selic, ok? Então, pessoal, é uma comparação, né, uma situação entre inflação alta e juros altos, né. Então, são coisas um pouco antagônicas, né? Ok? Pessoal, vamos falar agora sobre meios de pagamento, né? Então, temos o setor bancário, né? Aquele que pode criar ou destruir moeda, né? Então, é permitido aos bancos comerciais manterem os depósitos à vista dos clientes, né? E emprestar uma quantia superior às suas reservas monetárias, né? Podem emprestar parte de suas obrigações, que são os depósitos à vista. Então, pessoal, todo banco, né, ele utiliza o efeito multiplicador, ou seja, ele empresta mais dinheiro do que ele tem, ok? Por quê, pessoal? Todo mundo tem depósitos na conta, né? Tem depósito à vista na conta. O seu dinheiro que está depositado, o que acontece no depósito à vista? Parte vai para o depósito compulsório, vai para o Banco Central, e metade fica com o banco, né? Então,
ele acaba emprestando, né, muito mais dinheiro do que ele tem. Né? Ou seja, como isso funciona? Se o banco ele empresta mais do que ele tem, né, ele recorre ao Banco Central, né, que eu vou falar mais para frente. Né? O Banco Central é o banco dos bancos. Então, ele acaba regulando todo o sistema bancário. Né? Então, mas isso é todo país do mundo, né? Todos os bancos do mundo, né? Eles trabalham dessa forma, né? Alavancados, né? Eles emprestam mais do que aquilo que realmente eles têm depositados pelos seus clientes. Né? Setor não bancário, né? Então são as unidades familiares, as empresas, né? O governo, o sistema financeiro não monetário, por exemplo, o BNDES, os bancos de investimentos, né? Eles não recebem depósito à vista, apenas transferem dinheiros dos credores para os devedores, tá bom? Então, não recebem depósitos à vista. Tá? Essa é a diferença do setor bancário e do setor não bancário, né? Lembrando que aqui o depósito à vista incide, né, o depósito compulsório. Então, vamos falar sobre os instrumentos da política monetária, esse depósito compulsório, né, que incide sobre todos os depósitos à vista, né? O redesconto, o empréstimo de liquidez aos bancos, né? Ou seja, então, para dar liquidez, né, ao sistema bancário, as operações de venda, né, de títulos públicos e o controle do crédito, né? Ou seja, o estímulo ou desestímulo ao crédito, né? Ok? Então, pessoal, a nossa economia ela está atrelada ao SFN, o Sistema Financeiro Nacional, né? Então, diz respeito ao conjunto de instituições públicas e privadas que compõem todo o mercado financeiro brasileiro, né? Então, todo o mercado financeiro brasileiro está dentro de um sistema financeiro nacional. Né? Então, o sistema financeiro nacional tem como principal função realizar a ligação entre os agentes deficitários da economia, né, que precisam de recursos emprestados, né, e os agentes superavitários, que dispõem de recursos para emprestar. Então, ele faz digamos, essa intermediação de quem precisa para quem tem recursos sobrando, né? Então, o sistema financeiro é dividido entre dois principais tipos de instituições, as normativas e as operadoras, né? Então, as normativas, né, ela possui como principal função estabelecer as regras e diretrizes para o bom funcionamento do mercado, né? Já as operadoras diz respeito às instituições que, de fato, operam ativamente no mercado. Muitas delas, né, são empresas privadas que buscam lucro, como bancos e corretoras. Bom, corretoras de títulos, né? Que eu já falei aqui, né? Esse slide repetiu aqui. Vamos lá. Olha, como que é a estrutura do Sistema Financeiro Nacional? Né? Então, pessoal, temos o subsistema normativo, que é o Conselho Monetário Nacional, que é a maior autoridade, né? Ele é presidido pelo ministro da Economia, né? O Banco Central, a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, né? Pessoal, não é de mobília não, tá bom, pessoal? Esse termo aqui, pessoal, tem a ver com papéis, né? Com ações, né? Com derivativos, né? Não tem nada a ver com mobílias não, tá bom, pessoal? Não vou falar que é móveis aqui não, tá bom? Instituições especiais, né, como Banco do Brasil, BNDES, a Caixa Econômica Federal, né, ok? Aqui é uma comissão consultiva, que é um conselho, né, é um conselho que fazem parte, né, o ministro da Economia e o presidente do Banco Central, né, então é uma comissão, né, então o Conselho Monetário Nacional, o CMN,
é o órgão master, né, que está lá no topo do sistema financeiro nacional, tá? Que cuida, né, da política da moeda e do crédito no país, de forma a garantir a estabilidade e o desenvolvimento econômico e social, né? Ok? Então, essa é a política, né? Então, o CMN está lá no topo, né? Então, aquele que dita, né, as regras, né, da política de créditos, de juros, né, de controle da inflação, visando esse desenvolvimento econômico e social que é almejado por qualquer governo, né? Esse órgão, né, que é um conselho, né, cria e regulamenta, né, as principais diretrizes do sistema financeiro nacional, né? Então, na prática, significa que todas as instituições financeiras, ou seja, bancos, corretoras, né, o próprio Banco Central, devem seguir essas regras desse conselho, né, que é presidido pelo ministro da Economia, tá bom? Então, qual é o papel do CMN? Então, autorizar na emissão, né, impressão de papel moeda, né, aprovar orçamentos monetários preparados pelo Banco Central, fixar as diretrizes e normas da política cambial, né? Então, qual a meta, né, do câmbio, né? Regulamentar e disciplinar o crédito, né? Ou seja, as políticas de crédito. Coordena a política de investimentos governamentais, né, a nível federal. Regular a constituição, funcionamento e fiscalização dos que exercem atividades subordinadas a esta, ou seja, dos bancos, né? Limitar a taxa de juros, descontos, comissões, qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros, inclusive aqueles que são prestados pelo Banco Central, determinar qual a porcentagem máxima de recursos financeiros, né, que as instituições financeiras podem prestar para um mesmo cliente, né, ou seja, qual o limite máximo de empréstimo a um único cliente, seja pessoa física ou jurídica, né? Expedir normas gerais de contabilidade e estatísticas a serem observadas pelas instituições financeiras. Então, tudo isso é o papel, né, do Conselho Monetário Nacional, que é um conselho, né, ou seja, tem várias pessoas, né, que participam desse conselho, que é presidido nada mais, nada menos que pelo ministro da Economia, né? Olá, pessoal. Outro subsistema normativo é o Banco Central, Bacen, né? Que é o órgão executivo central do sistema financeiro nacional, né? Então, o Banco Central, pessoal, é conhecido como Banco dos Bancos, né? Quando você precisa de dinheiro, você vai para o banco, né? Quando o banco precisa de dinheiro, ele vai ao Banco Central, ou seja, o Banco Central é o banco dos bancos. Por quê? Aquele compulsório que eu falei para vocês, né, ele fica em poder do Banco Central. Então, sobre todos os depósitos à vista, cerca de metade é recolhido pelo Banco Central, né? Ele acaba emprestando esse recurso aos bancos, né? Porque, como eu disse para vocês, os bancos emprestam mais do que aquilo que eles têm. Então, chega no final do dia, ele tem que estar zerado, ele pode estar deficitário, né? Então, banco X aí, chegou no final do dia, faltou Y de dinheiro, ele recorre ao Banco Central. O Banco Central empresta esse dinheiro e acaba zerando, né? Então, ele é o banco dos bancos. Ele é o gestor do sistema financeiro nacional, então ele dita normas, autorização, fiscalização, até intervenção, né, em alguma instituição financeira, né? Ele executa a política monetária, né? Então, como o controle dos ministérios, o controle do orçamento monetário, os instrumentos da política monetária. O banco emissor, ele emite papel moeda, né? Então o Banco Central é aquele que vai emitir, né? A Casa da Moeda, ela é vinculada ao Banco Central, né? Então ela que emite, né, o meio circulante, né, papel moeda metálica.
Financiamento do Tesouro Nacional via emissão de títulos. Então, é o Banco Central que emite esses títulos da dívida, né, que forma a dívida interna, né, que é crescente aqui no Brasil, né? Ela administra a dívida pública interna e externa do país, ou seja, a dívida interna de venda dos títulos públicos e os empréstimos tomados fora do país, né? Okay? Ela é representante junto às instituições financeiras internacionais. É por meio do Banco Central que o Estado intervém diretamente no sistema financeiro nacional e indiretamente na economia, né? Então, o Banco Central, né, é aquele que o sistema financeiro intervém diretamente no sistema, né? E acaba indiretamente intervindo na economia. Como? Né? Por exemplo, com taxa de juros, né? O depósito compulsório, emissão de títulos, etc. Outro sistema normativo é a Comissão de Valores Mobiliários, né? Então, novamente, que não tem nada a ver com móveis, né? Então, a normatização e fiscalização do mercado de valores, né? Mobiliários. O que é mobiliários aqui? São ações, debêntures, que são títulos, né? Os fundos de investimentos, derivativos, né? De ações, né? Então, ela fiscaliza a emissão de registros, a distribuição e negociação, né, das empresas de sociedade aberta, de capital aberto, né, sociedade anônima, SA, né, de capital aberto, temos dois tipos de SA, né, temos SA de capital aberto, aquelas organizações que têm ações negociadas em bolsa de valores, né, e temos as SA de capital fechado, aquelas que não têm, né, suas ações negociadas em bolsas de valores. Né? Okay? A ação é a menor parte da companhia. Né? E ela disciplina o funcionamento das bolsas de valores. Aqui, no caso do Brasil, só temos uma bolsa de valores, que é a Bovespa. Né? Muito antigamente, tínhamos a Boverge, né? Que era a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Né? Aí, não sei se vocês lembram, nos anos 80, 90, 80, um empresário deu um golpe na bolsa e que acabou quebrando, né, a bolsa do Rio de Janeiro, né, e não temos mais a Boverge, né, ok? SUSEP, né, que é a Superintendência de Seguros Privados. Então, é um órgão governamental, né, que é responsável aí pela autorização, controle e fiscalização dos mercados de seguros no Brasil, né? Então, a SUSEP que, quando você só ler uma pólice de seguro, né, tem como chama, tem o número SUSEP, né, autorização da SUSEP, né, então todos os seguros que adquirimos aqui no Brasil, né, ele tem, né, ele é registrado, fiscalizado, né, autorizado pela SUSEP, né. Ela atua na fiscalização de mercado, garantindo que as empresas seguradoras cumpram as normas estabelecidas, né, e que a cotação do seguro, o apoio durante a vigência da pólice, o pagamento em casos de sinistros, sejam feitos, né, com a lei. Né, okay? Então, ela fiscaliza, né, as empresas seguradoras. Né. Ela atua também na prevenção ao combate à fraude, na fraude pelos consumidores, né, no mercado de seguros, né, bem como a punição em caso de ocorrência de desvio de comportamento, né, aviso indevido de sinistro, por exemplo, né, e também ela analisa a capacidade da seguradora cumprir todos os compromissos assumidos, ou seja, então a seguradora ela tem que ter uma capacidade financeira de assumir algum sinistro. Né. Alguém sabe o que é uma resseguradora? O que é uma resseguradora, pessoal? Alguém já ouviu falar de resseguradora? Nunca vi, não, professor. Não sei o que é, não. Aqui no Brasil só temos uma, né? Que já foi estatal, que chama
e IRB, né, Instituto de Resseguros do Brasil, IRB. Né? Ela já foi uma estatal, ela já foi de economia mista, hoje é uma empresa privada, né, até com atuação fora do país. Né? Então, o IRB é a única resseguradora presente no Brasil. Né? Basicamente, a IRB, né, ela é controlada pelo Bradesco e Itaú. Né? O que é uma resseguradora? Né? Então, por exemplo, quando você contrata um seguro, né, você paga um prêmio. Né? Então, você paga um prêmio pelo seguro. Né? Caso ocorra um sinistro, né, tanto um seguro de vida como um seguro de bem, né, imóvel, automóvel, enfim. Né? Então, a seguradora, ela tem que ter ela corre um risco, né? É um risco, né? Então, eu faço o seguro do seu carro, você me paga um prêmio em troca, né? E se nada ocorrer, né? O ano que vem você paga mais um prêmio, o seu seguro é renovado, né? Vamos supor que ocorre um sinistro, eu tenho que te indenizar seu carro, ok? Tem que pagar. Tudo bem, pessoal, isso... Imagina um bem de valor muito maior, né, do que um automóvel, né? Existem aí, uma aeronave, um navio, por exemplo, né, um prédio, né? Enfim, como eu falei, né, fazendo uma analogia, que o Banco Central é o banco dos bancos, a resseguradora é a seguradora da seguradora. Ou seja, então, o que acontece? Uma seguradora, ela pode dividir o risco com uma resseguradora. Ou seja, ela faz o seguro do seguro. Entendeu? Então, eu sou uma seguradora. Eu vendi uma pólice de um navio, por exemplo, né? De um navio, né? A empresa me pagou o prêmio, né? E se eu quero dividir esse risco, então eu aciono a resseguradora. Ela cobra um prêmio da seguradora, né? Como fosse um prêmio, né? Caso haja um sinistro, a resseguradora ela entra, né? Também, né? Ela acaba indenizando a seguradora que vai indenizar o cliente, né? Então chama resseguradora, né? Que é a seguradora da seguradora. No Brasil só temos o IRB, que é o Instituto de Resseguros Brasil, que fica lá no Rio de Janeiro, né? Já foi uma estatal, já foi uma sociedade de capital mista, né? E hoje é uma empresa privada com uma atuação fora do país, né? Ok? Previc, né? É a Superintendência de Previdência Complementar, né? Ligada ao Ministério da Previdência, né? Assistência Social. Não sei se tem esse ministério ainda, né? Que ela fiscaliza, normatiza, né? Aquelas entidades fechadas de previdência complementar, né? Que tenham elas tanto patrocinador público ou privado, né? Ou seja, não é bem a previdência privada que você compra no banco, né? Qualquer um de nós pode fazer um plano de previdência privada, né? Aliás, eu indico a vocês, pessoal, que façam isso, é muito importante, né? E, você jovem aí, ter uma previdência complementar privada, porque cada vez mais estaremos afastados, né? De uma benesse grande, né? Da previdência social, né? Então, eu recomendo, pessoal, que todos aí tenham o seu planinho de previdência privada, porque cada vez mais será mais difícil, né? Você se aposentar, né? Pelo benefício público, né? Então, pessoal, aqui é uma entidade fechada, né? Só que os fundos, né? Por exemplo, que tem a Previ, Petros, né? Essas entidades fechadas, ou seja, por que é fechado? Porque é somente o funcionário daquela organização que tem direito, né, de se filiar, né, a essa previdência complementar, diferente do banco, né? Você vai no Itaú, né? Qualquer um pode comprar um plano de previdência, o PGBL, né? Ou o VGBL. O PGBL, você tem um incentivo fiscal, né? Então, até 12% da sua renda bruta, você pode, né, lá no ajuste do imposto de renda, você pode, né, declarar, né?
E o VGBL não, você não tem esse ganho fiscal, né? Ok? Então, temos basicamente dois tipos, né? Agora, as fechadas são aquelas, né, que voltadas apenas para os funcionários de uma determinada empresa ou organização, né? Ou seja, aí você tem o patrocinador, que é a empresa, ou seja, a empresa ela paga uma parte e você paga outra parte, né? Isso chama patrocínio, né? Que pode ser tanto público, ou seja, de uma estatal, por exemplo, né? Ou pode ser de uma empresa, né? Então, existem diversas empresas, né? Que tem, né? Essas previdências, a previdência complementar, né? Então, chama Previc, né? Ela regulamenta apenas, pessoal, as entidades fechadas de previdência complementar, né? Ok? BNDES, né? Eu já ouvi falar do BNDES? Sim, Só nos escândalos, né? é uma coisa dos Então, pessoal, o escândalos. BNDES é o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, né? Sediado lá no Rio de Janeiro, né? Então, né? O BNDES ele fomenta, né, alguns setores, né? Ele compra ações de empresas, né? ele, ele acaba aí. Claro que o BNDES, pessoal, ele foi criado para o bem, claro, né? Incentivar, por exemplo, a exportação, né? Incentivar um setor industrial, né? Enfim, né? Atenuar aqui, ó, pessoal, importante aqui, ó, atenuar os desequilíbrios regionais, né? Criando novos polos de produção, ou seja, né? Levar a industrialização para locais aí desprovidos, né? Dessa natureza, né? Enfim, mais às vezes, né? Foi feito aí, né? Tivemos aí desfalques, né? Do BNDES, né? Ultimamente, né? Ok? Olá, pessoal. Caixa Econômica Federal é um banco, né? Além de ser um banco que atende a pessoa, qualquer cidadão, né? Pode ter uma conta na Caixa, né? Enfim, né? É um banco também, um banco, assim como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal também é um banco, assim, um pouco peculiar, né? Que acaba exercendo algumas funções do governo, né? Então, por exemplo, FGTS, PIS, loterias, né? O Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social, né? Ele presta de serviço de natureza social delegado pelo governo, né? Esse auxílio emergencial, por exemplo, né? Então, além de ser um banco comercial, né? Que você tem aplicação financeira, você tem cheque especial, tem empréstimo, tem capitalização, enfim, tem uma infinidade de serviços, né? Ele também acaba exercendo algumas funções, né, do governo, tá bom? Ok? Então, principalmente para habitação, né, habitação popular, né, e o saneamento básico, né? Ok? E o Banco do Brasil, né, que também é um banco comercial, né, que além de ser um banco comercial, né, com aquelas funções que qualquer banco, né, deve prestar, ele administra a Câmara de Compensação de Cheques. Então, a compensação de cheques nessa Câmara é do Banco do Brasil, né? E também ele efetua os pagamentos e suprimentos necessários à execução do Orçamento Geral da União, ou seja, o banco do governo, né? Então, todos os pagamentos, assim, né, governamentais, né, são processados pelo Banco do Brasil, né? Aquisição e financiamento dos estoques de produção exportável, né? Então, ele acaba atuando aí, incentivando, né, a exportação, né? Agenciamento dos pagamentos e recebimentos fora do país, né? Ele representa o Brasil fora do país, né? Como para receber e pagar. Operação de fundos de investimento setorial, crédito rural, o Banco do Brasil que opera, né? Política de preços mínimos para produtos agropastoris, execução do serviço da dívida pública consolidada, compra e venda de moeda estrangeira, né? A arrecadação de tributos federais e estaduais, né? Então, geralmente, tributos federal e estadual são recolhidos pelo Banco do Brasil. Ok, pessoal? Então, eu falei hoje, né, de uma forma bem resumida, né?
eu falei o essencial aqui sobre macroeconomia, né? Pessoal, alguma dúvida aí de algum ponto que vocês não entenderam? Um assunto que vocês gostariam de discutir aqui conosco aqui? Olá, pessoal. Alguma dúvida? Não, professor, sem dúvidas. Esse assunto vocês já, acho que não tinham, assim, no curso, acho que não foi abordado, né? Economia não, né? Nenhum. Não, assim, dessa maneira que o senhor abordou, não foi não ainda. Não, beleza. Então, a nossa ideia, né? Não foi dar uma aula de economia, né? Que não é o propósito, né? Mas falar das coisas mais importantes da macroeconomia, né? E na próxima aula iremos falar de microeconomia, tá bom, pessoal? Ok? O material está no mudo, né? Eu vou fazer a chamada agora. Só um minutinho aqui. Abrir aqui o diário aqui. Pessoal, eu dou um conselho para vocês, né? Explore esse assunto que é muito interessante, viu? É muito interessante, né? Conhecer o mercado financeiro, né? Vou ver como está meu cronograma, né? Eu acho que até o final do curso eu posso dar uma aula um pouco sobre mercado financeiro, né? Talvez lá pelas últimas aulas, né? Eu gostaria de abordar um pouquinho, né, com vocês sobre o mercado financeiro, falar sobre ações, falar sobre derivativos, falar sobre, né, enfim, né, abordar esses assuntos com vocês aí, né? Ok? Então fica uma... Eu não cheguei a colocar num plano de ensino, mas eu posso, né? Vou ver como está o nosso cronograma, né? Talvez a última aula aí, uma das últimas aulas, possa abordar um pouquinho sobre o mercado financeiro para vocês, que é importante, viu? Tem muitos engenheiros trabalhando aí, né, no mercado financeiro, né? Devido à expertise, né, em cálculo, em PO, né? Usa muito PO, né? Muita estatística, né? Enfim. Ok? Pode ser, professor. É bem interessante mesmo. Olá, pessoal, vou fazer a chamada agora. Olá, pessoal, chamaram então? Olá. Alessandra. Ela tá aí, professor. Ei, Alexandre. Boa noite. Aline. Aline. Aqui, professor. Ana Carolina. Presente. Ana Clara. Ana Clara. Não veio? Ana Clara está com problema familiar, né? Então tudo bem. Só acho que eu lembrei. Daniela, tá? Professor, a Dani tava. Ela não tá agora, acho que ela caiu. Tudo bem. Danilo. Oi, tô aqui. Gabriel. Eu. Giovana. Eu. Isabela. Eu. Jonathan. Acho que falei com o Jonathan. Professor. O Jonathan Eduardo, tá? Acho que tá também. Tá ali, tá, mandou no chat. Luciene. Presente. Marcela. Presente. Rodrigo. Presente. Thalita. Thalita.
Thalita não tá? Ela tá aí também, professor. Vinícius. Presente. Vinícius Tavares. Presente. Vitor Yuri. Presente. Então, pessoal, boa noite a todos. O material está no mudo, né? Então, próxima aula, iremos falar sobre microeconomia. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos. Ok, boa noite. Não pode. Não. E aí, pessoal, quem quer falar comigo? Quem quer falar comigo? Tá bom, pessoal? Boa noite, pessoal. professor. Eu caí bem na chamada. Quando eu Daniela, a sua amiga falou que você estava aí, tá bom? então tá bom. Obrigada. Tá bom, Tchau, tchau. tchau, Dani. Tchau, pessoal.